Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? Nosso cordial boa noite a todos os amigos, as amigas que podem estar conosco nesta hora ou que ainda verão o Conexão com Jesus. É um privilégio muito grande retornarmos aqui a este local tão especial. Nós, de uma forma muito especial, queremos agradecer e louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu. Eu estive por um bom período ausente em virtude de uma cirurgia, um problema de saúde que passamos, mas Deus foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, e podemos estar de volta para a honra e glória do nosso grande Deus. Queremos agradecer o carinho da TV Jaguari, ao Júnior, que bondosamente nos assessora aqui para que este programa chegue até a tua casa, com este vídeo, com este áudio, de maneira tranquila, que você possa entender a mensagem de Deus. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. Em Cosmópolis estamos em 4 locais. A nossa igreja central está na rua Antônio Perucci, número 216, na Vila Nova. Na Cidade Alta estamos na rua Luiz Vaz de Camões, número 369. No Parque Ester, nós estamos na rua Ponciano Tonucci, número 258. E lá no Laranjeiras, nós estamos na rua Camilo Stuck, número 96. Em Paulínia, a nossa igreja central de Paulínia é na Rua dos Estados 352, na Vila Presidente Médici. Nós estamos também no João Aranha, na Rua Saturnino de Brito, número 578. E no Copperlotes estamos na Rua Viviane Cristina Clemente Teles, número 236. É a antiga rua de número 6, ali do Copperlotes. A nossa programação acontece nas nossas igrejas, todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas.
aos domingos e quartas-feiras a partir das 20 horas. E aos sábados à tarde nós temos o nosso culto jovem a partir das 17 horas. Mas você já pode ser convidado a estar ali com a gente por volta das 16h30 para poder louvar a Deus também. Você é nosso convidado e hoje nós vamos estudar sobre mais um tema lindo do relato bíblico, da mensagem de Deus para mim e para você. E a Bíblia é o livro que nos propusemos a estudar juntos aqui. Começamos o nosso programa no mês de abril de 2010. Então já temos muitos dias em que estudamos a Bíblia juntos. Quero convidá-lo a fechar os olhos e nós vamos pedir a bênção de Deus por este estudo da sua palavra. Obrigado, grande Pai, porque podemos novamente estarmos aqui na TV Jaguari, que bondosamente abre as suas portas para que a tua palavra seja estudada. Humildemente pedimos a tua bênção sobre este estudo, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os teus santos e bons anjos também. Ilumina nossa mente, ó Deus, que o Deus Espírito Santo fale a nós, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. O tema de hoje é um tema lindo, extraordinário, bastante sugestivo. O tema de hoje trata sobre a beleza da criação divina. O livro sagrado, a Bíblia, este livro extraordinário, ele apresenta a verdade de que nós fomos criados por Deus. A nossa origem é o próprio Deus. Foi na mente de Deus que Deus teve a ideia brilhante de criar o homem à sua imagem e semelhança. E eu quero dizer a você, como é bom nós podermos parar um pouco, parar um tempinho, para meditarmos nas coisas de Deus. Esses dias que eu estive doente, passando por uma cirurgia, fui muito bem tratado no Hospital Adventista, na cidade de São Paulo. Louvado seja Deus e que Deus abençoe aquelas pessoas queridas. Um bom médico. Minha esposa querida, a Cássia, cuidou de mim. Pessoas queridas nos ajudaram, levando a São Paulo, trazendo. Meu amigo, eu e você não passamos de um serzinho muito pequeno diante da criação maravilhosa de Deus. E eu percebi esses dias que não estive bem de saúde, quanto trabalho dei para minha amada esposa, a Cássia. Quero mandar um grande beijo para ela. Ela deve estar me vendo em casa. Meu amigo, quando nós ficamos enfermos ou doentes, nós passamos a depender mais das pessoas. E dependemos mais ainda inteiramente de Deus. E esse Deus maravilhoso foi quem nos fez. E eu fiz uma operação que precisei retirar algumas veias, foi problema circulatório nas pernas. Muitas veias saíram dali. Que maravilha! O cirurgião, de uma forma hábil, retirou ali. Mas eu estou bem, graças a Deus. Esse Deus maravilhoso que nos fez. Somos especiais para Deus, meus amigos. E o texto bíblico diz que Deus olhou para a terra. E a descrição está em Gênesis capítulo 1, verso 2. E o texto bíblico diz como era a terra quando Deus resolveu criar aqui esse planeta extraordinário. Abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 2. E o texto bíblico diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Assim era a terra. E é interessante que o texto bíblico descreve que as coisas foram formadas por um ser extraordinário, o nosso Deus. E eu quero convidá-lo agora a ir ao Salmo de número 33. Vamos sempre à Bíblia, como nos propomos a princípio aqui, estudarmos a Bíblia e só a Bíblia. Salmo 33, os versos 6 e 9. E olha que coisa tremenda, meu amigo. Olha que coisa extraordinária. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles.
O verso 9, o que eu li foi o verso 6, e o verso 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra de Deus é poderosa. Deus falou e as coisas apareceram, elas vieram à existência. Há um outro texto que colabora com este estudo, está em Hebreus capítulo 11, verso 3, você pode confirmar aí na tua Bíblia. Sabe, meu amigo, a palavra de Deus, as coisas foram aparecendo e o mundo foi criado. Saiu por aí uma ideia diabólica de que o mundo veio de uma explosão. E algumas pessoas que desconhecem esse Deus extraordinário, eles filosofam em cima disso e eles dizem, o mundo veio de uma explosão. Uma pessoa com o cérebro em dia, como nós temos, e você também tem, você sabe raciocinar, você pensa. Deus te fez assim. Você crer que o mundo veio de uma explosão equivale a você olhar para esse relógio aqui e você pensar assim, olha, eu estava andando pela rua, eu dei uma espreguiçada e o meu braço levantou e explodiu uma fábrica de metais e os metais saíram de lá e vieram encaixar no meu braço. Mas não foi só isso aí não. Explodiu uma máquina de ponteiros e os ponteiros vieram e encaixaram aqui. Explodiu uma fábrica de máquina de relógio, a máquina veio e encaixou peça por peça aqui no meu pulso dentro do relógio. E por fim explodiu uma fábrica de vidro e um vidro saiu na medida e veio e encaixou aqui. Gente, isso é no mínimo um atentado à nossa consciência, acreditar numa maluquice dessa. Essas coisas não combinam com o Deus da Bíblia, meu amigo. Com Deus que me criou e que te criou. E para as coisas que Deus criou, Deus falou e elas vieram a existir. E nós leremos no relato da criação que nós viemos das mãos de Deus. Deus não só falou, mas Ele modelou o primeiro homem, Adão. Ah, meu amigo, como somos especiais para Deus. E quando nós pecamos, esse Deus maravilhoso enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Esta é a mensagem que temos que transmitir. Um Deus que salva. Um Deus extraordinário. Vamos à Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 3, versos de 1 a 3, descreve a participação do Deus Filho. E olha que coisa linda. Evangelho de São João, capítulo 1, melhor, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso de número 4. Verso de número 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo de Deus que habitou entre nós, meu querido amigo, é Jesus Cristo, Deus Filho. Aquele que estava lá no princípio da criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia descreve lá no Gênesis a vontade de Deus, o desejo de Deus, onde ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo colaboraram na criação. Estiveram presentes e o Deus Filho foi quem modelou o primeiro homem, Adão. Com uma costela tirada de Adão, ele modelou a primeira mulher, Eva. Quero convidá-lo agora a ler um pouco do que aconteceu nos dias da criação. O relato da criação. Versos 3 a 5 descrevem o primeiro dia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Também chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. No primeiro dia, esse Deus maravilhoso criou a luz. Fez a separação do dia e da noite. Ah, que Deus extraordinário! As coisas de Deus são todas pensadas, engenhosamente feitas para que eu e você possamos ter alegria em estarmos na presença de Deus. Os versos 6 a 8 descrevem o segundo dia.
E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. No segundo dia, Deus agora separa as águas. Deus agora cria isso que nós conhecemos de céu. Mas a Bíblia vai mais além. Versos 9 a 12, o terceiro dia. Agora disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza agora a terra, relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Passou-se o terceiro dia, veio o quarto dia, versos 13 a 19. Versos 14 a 19. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. E agora no firmamento dos céus, Deus criou os luzeiros. O texto bíblico diz que esses luzeiros eram para governarem o dia e a noite. E eles serviriam para sinais, para estações, para dias e anos. E Deus fez os luzeiros. E o verso 16 diz que Deus fez os dois grandes luzeiros. O maior o sol, né, para governar o dia, o menor a lua para governar a noite. E Deus também fez as estrelas. E Deus os colocou nos céus. Ah, meu prezado amigo, que coisa extraordinária. Deus estava dando forma, jeito, para o lugar em que Ele colocaria os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quero convidá-lo agora a ir aos versos 20 a 23. Disse também Deus, povoem-se as águas, de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Quanta coisa tem no mar! Quanta coisa, meu prezado amigo! Deus criou isso no quinto dia. Deus criou também os seres viventes que rastejam, os que povoam as águas, segundo as suas espécies, as aves. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou e deu uma ordem para eles, sede fecundos. E agora vocês se multipliquem, enchem os mares, se multipliquem as aves. E o texto bíblico vai mais além. O texto bíblico agora apresenta a verdade do sexto dia. Tem até um filme, né? Versos 24 a 26. Produza a terra agora seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos. Eu estou lendo o verso 25 aqui. Segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que o homem dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 descreve, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O capítulo 2 descreve em detalhes a formação do homem e da mulher, dos versos 4 até o 25. O homem foi feito do barro, a mulher foi feita de uma costela de Adão, seres especiais criados por Deus. Mas não parou no sexto dia a criação. A obra da criação foi até o sétimo dia da semana da criação. E o texto bíblico diz assim, os versos 1 a 3 do capítulo 2, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sétimo dia,
Não 1 em 7, não. É o 7º dia que Deus fez, o sábado. É um dia que Deus escolheu para descansar. Deus santificou e Deus abençoou o 7º dia. Neste dia Deus quer ter um encontro com você. O Santo Sábado é a marca de um Deus que nos criou. O mandamento do sábado, descrito em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, apresenta a Deus como Criador de todas as coisas. O céu, a terra, o mar, tudo, os animais, os seres humanos. E no 7º dia Deus descansou. Deus abençoou para que eu e você pudéssemos ter um encontro com Ele. Meu prezado, meu querido amigo, Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Deus é um Deus que nos ama. Se Deus nos criou, se Deus escolheu um dia para que pudéssemos ter comunhão com Ele, é porque nós temos em nosso ser a necessidade de estarmos na presença de Deus. Foi Deus quem nos fez, é Deus quem nos conhece. Não dê importância pelo que homens dizem por aí. As pessoas podem dizer muitas coisas. Creiam no Deus da Bíblia. Creiam no Deus que nos deixou este livro maravilhoso, para que pudéssemos crer que Ele é capaz de todas as coisas. Esse Deus maravilhoso te ama, meu prezado amigo. Esse Deus maravilhoso me ama. E esse Deus maravilhoso enviou Jesus para morrer por nós. E um dia Ele enviará Jesus para nos buscar. Nosso próximo estudo será sobre a origem do mal. Portanto, terça-feira que vem, dia 29, estaremos aqui, às 18 horas, para mais este estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Santa Palavra. Humildemente pedimos que a Tua bênção repouse sobre todos nós, que a Tua Palavra encontre morada em nosso coração, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, bem como os Teus santos e bons anjos, não se afastem de nós, ó Pai, e que felizes estejamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.